capítulo 19. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Aliás, 2 não, 3 versículos, que é o 16, 17 e 18. Para que você possa entender o que é que Deus quer falar contigo nesta noite. E se você voltar no início do culto, o que foi que Deus já falou nesta noite, através de João 6, a partir do versículo 32, você vai entender agora o que é que Deus quer falar contigo. Se prepara, igreja. Se prepara, igreja. A hora é chegada. Muitas das vezes você não entende, ou muitas das vezes você não quer entender o que é que Deus está falando contigo. João 19, versículo 16 ao 18, diz assim: vocês podem permanecer assentados, só prestem atenção na passagem, na palavra de Deus, que diz assim: então entregou-o para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram, e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Eu creio que essa história todos os irmãos conhecem, mas ainda vou ler mais 3 passagens que está relacionada com o texto básico. Em João também 20, 19 e o versículo 26, que diz para nós: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Mateus 18, 20 diz: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, igreja? Então não esqueça dessas passagens. Eu vou distribuir algumas referências e quero pedir a você que quando você eu pedir, você vai se colocar de pé e vai ler a referência pedida em nome de Jesus. Vamos começar aqui pela frente, porque é mais fácil, para o irmão Mauro, João 1, 2. Vamos voltar ali, irmã Jéssica, João 20, 19. Nós vamos voltar a ler o versículo 19. Vamos caminhar ali, vamos falar com a Sara ali. Deixa eu deixar o Eduardinho por fora hoje, por enquanto, viu, Eduardo? Tá? Vamos falar com a Sara ali. Mateus 18, 18 ao 20. Vamos ali para o irmão Sérgio. Primeiro a Timóteo 2, 5. Nós vamos ler novamente, para que o homem possa entender. Irmão Paulo, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Vamos voltar ali a irmã Ana. Irmã Ana, segundo a Coríntios, capítulo
capítulo 5, versículo 18 ao 20. 18 ao 20. Tem mais uma referência. Vamos falar aqui com a irmã, tá? Marilene, tá? João, versículo 19, capítulo 19, versículo 18. Nós vamos ver também novamente. É necessário que o homem fixe e aprenda a palavra santa do Senhor, tá? Eu quero que hoje você saia daqui sabendo que sem Jesus ao teu lado, você, tá? Vai perecer nas trevas. Não tem como ser diferente. Abra o teu coração, não tenha um coração maldoso, não tenha um coração capicioso, com maldades interior, porque se você assim o fizer, você não receberá a sua bênção. Abra, seja sincero, fiel para com o seu Deus, porque Ele tem sido fiel contigo, Ele tem te sustentado, Ele tem provido em sua vida. E não adianta o homem falar, mas eu tenho um bom emprego, eu sou concursado, eu não perco emprego, eu não tenho garantia. Não pense desta forma, porque eu era concursado e eu perdi. Eu não entrei pela janela. Deus faz para provar o homem, faz para trazer o homem para aquela posição que ele determinou, e não independe do querer ou da vontade do homem. O homem não tem querer e nem tem vontade. A vontade é do Deus Altíssimo. É esse que faz todas as coisas. Amém? Nós entendemos que desde o princípio da criação, Jesus estava junto com o Pai. Não venha você, o homem, pensar que Jesus nasceu de Maria porque ele nasceu de Maria. Não. Ele nasceu de Maria por obra do Espírito Santo de Deus. Foi um nascimento e uma geração santa. Aquele filho, aquela criança foi gerada uma geração santa. Então entenda você, e vamos, para não ficar na minha palavra, só para você ver a Bíblia, o que a Bíblia está falando, tá? Leia para nós João 1:2, por favor. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, tá? E o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio. É isso que o homem tem que entender. Ele já existiu. E ele diz que ele está no nosso meio, por isso ele afirma que onde estiver 2 ou 3, ali ele se faz presente. Que Deus está nos estudando. Eu não sei a sua intimidade com Deus. Eu não sei. Mas eu quero acreditar que Deus já falou e testificou contigo nesta noite. Porque comigo Deus já testificou. Se você tem olho espiritual, veja quem está dentro da igreja. Aí você poderá contemplar. Contemple, igreja, a grandeza de Deus neste lugar. Porque é assim que Deus faz. Deus diz que é fiel. Deus diz que não deixa nenhum dos seus enganar. Por isso eu tenho ministrado e pedido a cada um de vocês: abra os vossos corações. Deixa o Deus falar contigo. Muito bem. Naquele tempo ainda
Jesus falava conosco através do nascimento entre os pais. E nós, como homens, nós precisávamos e continuamos precisando da proteção de Deus. Aí você, quando você era adolescente, na sua adolescência, veja você o que Deus faz, o que o Espírito Santo de Deus faz. Para quê? Para testificar, mostrar que Jesus Cristo de Nazaré era Deus Todo-Poderoso. Veja que ele foi exaltado, ele naquele tempo, naquela hora, naquela época, ele já andava entre os doutores daqueles templos, ensinando a santa palavra do Senhor. Ele era uma criança com apenas, diz a história, que ele tinha, parece, se não me engano, 7 anos. Mas ele já ensinava. E ele já tinha aquele interesse enorme pelas coisas do Pai. Então veja você o que Deus faz. Ele se manifestou dessa forma para mostrar para o homem, tá, que ele era Deus e que ele tudo podia fazer. Porque ele fez prodígios, fez milagres e maravilhas para que o homem testificasse da sua presença. Então foi assim que Deus fez. No ministério, no meio dos discípulos e multidões, ele ensinou para mim e para você amor e compaixão, humildade e mansidão. Foi isso que ele nos ensinou nos seus 3 anos e meio de ministério aqui nesta terra. Então não esqueça, meus amados irmãos. Mas veja você, quando nós perguntamos, mas em que sentido Jesus estava no nosso meio? Ou em que sentido Jesus está no nosso meio? Então, amados, por isso eu queria que você preste atenção na administração dessa palavra dessa noite. Ele está em nosso meio como abençoador. Como abençoador. Veja você, vamos ler o versículo 19, tá? Do capítulo 20 de João. Quem estiver com o capítulo 19, versículo 19, leia por favor. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai, seja convosco. Amém? Não precisava de ter porta aberta para Jesus entrar. Jesus não precisa de porta, é Ele que abre as portas. E Ele se apresentou no meio dos discípulos, porque os discípulos estavam com muito medo, irmão, dos judeus. Porque os judeus estavam procurando quem andava com Jesus para os matar. Por isso, o Senhor disse que eles fossem para aquele lugar e aguardassem até que viesse a autoridade do céu, ou que eles fossem revestidos de poder, vindo diretamente do céu, para depois eles partirem para cumprir as ordenanças do Pai. Então você vê como a sabedoria de Deus excede todas as coisas. Então, graças a Deus por isso. Veja você que numa situação crítica, difícil, aquele povo, aqueles discípulos estavam trancados, com medo. Mas ali estava Jesus, no meio para abençoá-los. Tá? E hoje aqui não é diferente.